Bem, olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos, né, focando na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui da continuidade do Renascimento. Então, na última aula, a gente falou um pouquinho do Renascimento de uma forma das suas bases mais características, e hoje nós vamos falar do Renascimento a partir da visão, né, do Renascimento artístico e como é que esses pintores eles vão, né, conseguir, né, modificar a forma como o mundo via as artes até então, né, principalmente levando em consideração que as artes elas eram controladas pela igreja e os princípios da igreja, né, dentro dessa realidade. Então, quando nós falamos em arte, principalmente no Renascimento, então, o Renascimento 2, as artes plásticas, então nós temos que pensar o seguinte, o que levou, né, os pensadores, né, então os artistas, a pintarem essas obras, né, que vão ser um marco para aquele período e que vai servir de exemplo, né, durante o Iluminismo, entre outros momentos. Então, essa obra aqui, né, é uma obra, né, no caso, né, que retrata os mais diversos filósofos durante a história, e como a gente viu, né, o Renascimento é o período de ressurgimento dessas correntes de pensamento. E como é que essas correntes de pensamento vão influenciar tanto na arte, tanto na filosofia e na política naquele momento. Bem, então quando a gente fala em artes plásticas, então o renascimento artístico, ele apresentou uma das vertentes do período renascentista com a profusão, né, dessas artes, né, dessas diversas obras, né? Então a difusão, a publicação. No caso, houve uma maior produtividade desses artistas. Então lembra-se que o Renascimento foi um movimento artístico, intelectual e cultural que teve início no século XV na Itália, né, na região do norte da Península Itálica, né, na região né, de Florença, né, no caso de Nápoles, Nápoles não, né, de Florença, né, de Pisa, entre outros lugares, outros locais ali na Península Itálica, que vai ter principalmente o financiamento pela burguesia mercantil que estava se estabelecendo naquela região. Então, foi com o declínio do sistema feudal e de diversas características associadas ao período medieval que surgiu o Renascimento ou a Renascença, um período de efervescência cultural, artística, científica que se espalhou por toda a Europa. Então ele tem início ali no norte da Península Itálica e ele vai ganhar poderes, vai ganhar força, né, na região ali, principalmente nas monarquias que estavam se formando. No caso, Espanha, Portugal, Inglaterra, França. Então vai ser um momento onde a arte, né, e principalmente uma visão muito mais antropocênica vai ganhar força naquele momento. Bem, então, diferentemente da arte medieval, o renascimento artístico teve inspirado na antiguidade clássica, ou seja, na arte greco-romana, então que havia sido esquecida durante séculos. Então, para os artistas do Renascimento, o contexto associado ao período medieval impossibilitou a evolução da arte em diversos aspectos. Então, isso porque, né, o medievo, né, então esteve intimamente relacionado à cultura religiosa, onde o teocentrismo, Deus no centro do universo, regia a vida das pessoas e as produções artísticas também. Então foi a partir dos avanços científico, social e cultural que surge o movimento do Renascimento, o qual foi marcado sobretudo pelo caráter humanista, né, então focada na visão do ser humano, do homem. Então, assim, o teocentrismo medieval dá lugar ao antropocentrismo renascentista, com a chegada da Idade Moderna. Então, as obras que antes eram centradas na figura dos santos, da religião, começam a ser focadas pela visão, né, a visão do ser humano. Né? Então, a visão de que o homem ele está se tornando protagonista daquela realidade. Bem, então a grande contribuição da arte renascentista foi a descoberta das perspectivas, da profundidade, assim o plano reto e bidimensional da arte medieval e da arte renascença, a arte da renascença promoveu um outro olhar. Então aquela questão de profundidade, de tridimensionalidade, então eles vão tirar aquela visão apenas da arte chapada, mas de uma arte mais detalhada. Então, outros aspectos são menos importantes.
explorados pelos artistas do Renascimento foram o equilíbrio das formas, a busca da harmonia fundamentadas nas artes clássicas. Vale lembrar que o Renascimento artístico inclui a evolução da pintura, a escultura, a arquitetura e a literatura, valorizando aspectos humanos e da natureza. Então, ainda muitos temas explorados pelos artistas renascentistas do Renascimento estejam, né, associados ao plano religioso e espiritual. A mudança da mentalidade da época proporcionou incluir uma variedade de temáticas, assuntos abordados que variavam desde os costumes, a mitologia, a paisagem, dentre outros. Então, os temas retratados nessas obras vão começar a se tornar cada vez mais diversificados. E essa diversificação desses temas, né, vão levar principalmente ao enriquecimento dessa produção que vai marcar esse período da Renascença. Né? Então, uma das obras, né, mais importantes do Renascimento é essa obra do pintor Michelangelo, né, que é a criação de Adão, né? Então, o homem e Deus se encontrando, não criando uma hierarquia, não dividindo o homem, mas se unificando a questão do homem junto com a vontade de Deus. Então, Deus e o homem juntos e não separados. Então, é sempre bom a gente estar frisando sobre essa visão. Né? Então, a questão da perfeição do corpo, né? Os detalhes, né? Que eram uma marca, né? Da obra, né? Das artes gregas. Então, isso é um ponto essencial para a produção da arte renascentista. Bem, então, o primeiro pensador que nós vamos trabalhar aqui, no caso, é o Sandro Botticelli, né? Então, o Sandro Botticelli, ele vai nascer em Florença em 1º de março de 1445 e vai morrer em 17 de maio de 1510. Né? Então, ele foi um pintor italiano. Assim como dos seus irmãos, havia sido apelidado como Botticelli, então, o que significa em italiano pequeno tonel. Então, ele era rechuchudinho, ele era gordinho. Então, o Spiteto, né, substituiu em Spenuncam, sobrenome da família, né, passando a identificá-lo como futuro pintor. Então, aprendiz do ateliê de Filippo Lippi, estudou na escola florentina do Renascimento, igualmente respectivos às aquisições introduzidas no mosaico das pinturas dos 400 e as tendências góticas tardias. Então, seguiu o preconceito, né, das perspectivas central dos estudos, as esculturas da antiguidade, evoluindo posteriormente para uma acentuada das formas decorativas e da atenção, né, dispensada nas harmonias lineares, então do traçado do vigor e da pureza, né, do colorido. Então, suas obras tardias revelariam ainda o expressionismo trágico, de agitação visionária, fruto de certas pregações, né, de Savonarola. Né? No caso, né, de Sandro Botticelli, usava todas as cores, em especial as cores frias. Então, esse artista, ele vai, no início, né, ser um pouco afastado desses modelos greco-romano, que era pregado pelo iluminismo, né, pelo renascentismo, e depois ele vai trazer essas cores e essas tradições greco-romanas de volta para a sua obra. Então, foi ainda, né, destacado retratista ao seu talento excepcional ao transpor para a linguagem formal as concepções dos seus clientes. Tornou um dos pintores mais disputados do seu tempo. Então, sua reputação, alvo de um curto reavivar do interesse do século XVI, logo esvaiu-se somente com o reaparecimento, né, de uma crescente curiosidade pelo Renascimento, registrada no século XIX, e em particular pela interpretação filosófica de suas obras. É que sua arte volta a adquirir o êxito e a fama que mantém até os dias de hoje. Então, esse pintor, por conta do seu discurso, ele é meio esquecido durante alguns períodos da história, mas ele, a partir do século XIX, com os estudos da antropologia, da sociologia, eles vão tentar fazer algumas interpretações mais profundas de sua obra. E isso vai fazer com que ele retome, né, o centro das atenções ali naquela realidade. Mas isso vai mudando com o passar do tempo. Bem, então aqui nós temos, né, a questão da Primavera, né, que é uma obra que faz esse retrato entre as obras clássicas e as obras pagãs naquele momento. Então, a Primavera como uma festa, né, ligada tanto à religião católica, também para as
as teorias, né, pagãs daquele momento, vai fazer com que essas obras, né, sejam muito valorizadas. Bem, então, um retrato, né, mostrando, né, a dinâmica, né, daquele pintor, como ele era um retratista muito habilidoso, ele vai ser muito valorizado naquele momento. Então, muitas pessoas pediam para que ele fizesse e pagavam pelos seus retratos. E também, né, o nascimento da Vênus, resgatando na mitologia grega aquela aura, né, de pertencimento, né, das figuras mitológicas, como a Vênus, entre outros seres mitológicos naquela realidade. Então, o segundo pintor que nós vamos trabalhar aqui é o Leonardo da Vinci, que é um dos mais famosos, né, daquele momento. Então, o Leonardo da Vinci ele nasceu em 15 de abril de 1452, na terceira hora da noite. Então, de um sábado, no vilarejo de Atiano, uma comuna, né, italiana de Vinci, né, na Toscana, situada no vale do rio Arno, dentro do território dominado, na época, pela cidade de Florença. Então, a cidade de Florença era uma região muito rica por conta do comércio. Então, essa região vai se tornar o polo do Renascimento. Então, era filho legítimo, né, de Messer Piero Fruose de Antônio da Vinci. Então, um notário florentino e Caterina de Leo Lupi, uma órfã, né, de 15 anos, camponesa, que pode ter sido uma escrava oriunda no Oriente Médio. Então, ele tem essa origem um pouco mais, né, duvidosa e menos destacada nesse momento. Então, Leonardo não tinha o sobrenome no sentido atual, né, Da Vinci, significava simplesmente Da Vinci. Né? Então, seu nome completo de batismo era Leonardo de Ser Piero da Vinci, né, que significava Leonardo, filho de Messer, né, Piero, né, da Vinci. Então, no caso, né, ele tinha essa conotação aí no seu nome. Bem, então, nascido como filho ilegítimo de um notório, né, de um notário, né, o Piero da Vinci, e de uma camponesa, né, Caterine, né, em 20, né, então, na região de Florença, foi educado no ateliê renomado do pintor florentino, né, Verrocchio. Então, passou a maior parte do início de sua vida profissional a serviço, né, de Ludovico, né? Então, em Milão. Trabalhou posteriormente em Veneza, em Roma, em Bolonha, e passou seus últimos dias na França, numa casa que lhe foi, né, presenteada pelo rei Francisco I. Então, Leonardo era, como até hoje, conhecido principalmente como pintor. Então, duas das suas obras mais expressivas foi a Mona Lisa e a Última Ceia. Então, entre as pinturas mais famosas, mais reproduzidas e mais parodiadas de todos os tempos. Então, sua fama se compara apenas à criação de Adão de Michelangelo. Então, no caso, essas duas obras que nós vamos ver um pouquinho mais para frente e as suas características mais, né, profundas. Então, o desenho do homem veturiano foi feito por Leonardo, né, também é tido como um dos ícones da cultura e foi reproduzido por todas as partes. Então, desde o euro, né, até as camisetas. Então, cerca de 15 de suas pinturas sobreviveram até os dias de hoje. O número pequeno se deve à sua experiência, né, constante e frequentemente desastrosas, com novas técnicas, além de sua, né, da sua procrastinação crônica. Então, ele se reduzia a isso, né? Então, ainda essa época, né, essas poucas obras, juntamente com seus cadernos de anotações, que contêm desenhos, diagramas científicos e seus pensamentos sobre a natureza da pintura, foram uma contribuição para futuras gerações de artistas, como só poderia ser rivalizada a de o seu contemporâneo Michelangelo. Então, no caso, né, ele vai ser um ótimo cientista, então ele vai criar protótipos de paraquedas, de aviões, né, no caso de máquinas, carroças que andavam sem cavalos, e outros aspectos, né, da ciência naquele momento. E ele também estudava muito a anatomia humana, então isso vai fazer com que as suas obras sejam bem significativas nesse sentido, né, principalmente, né, na produção, né, de, né, obras anatômicas. Bem, então Leonardo é reverenciado pelas suas engenhosidades tecnológicas, concebeu ideais,
muito à frente do seu tempo, como os protótipos de helicóptero, de tanque de guerra e o uso de energia solar, uma calculadora, né, e o casco duplo das embarcações, e uma teoria rudimentar das placas tectônicas. Então, um número relativamente pequeno de seus projetos chegou a ser construído durante a sua vida. Muito nem mesmo eram factíveis, né? Muito simples para ser realizado. Mas algumas das suas invenções menores, como a bobina automática e o aparelho de testar a resistência, né, a tração de um fio, né, entraram sem crédito algum para o mundo da indústria. Então, ele vai ter essas obras, né, que vão ser tiradas, né, e usadas pela industrialização, mas os seus créditos não foram dados. Então, como a ciência foi, né, responsável de grandes avanços do conhecimento no campo da anatomia, da engenharia civil, da ótica, da hidrodinâmica, Leonardo da Vinci é considerado por vários o maior gênio da história, devido à sua multiplicidade, né, de talentos para a ciência e para a arte. Então, sua engenhosidade e criatividade. Além das suas obras polêmicas, no estudo realizado em 1926, seu QI foi estimado a cerca de 180, né, muito mais elevado do que muitos pensadores modernos. Bem, então aqui nós temos uma das suas principais obras que eu tinha relatado, A Última Ceia, né, que existem várias teorias da intencionalidade dele fazer essa obra, né? Então essa obra, ela é muito reproduzida. Então nós vemos em vários quadros, né, em várias formas né, de ser reproduzida. Então nós tivemos isso pelos Simpsons, pelos Vingadores, entre outros ícones da cultura pop que reproduzem essa arte, né, que mostra Jesus no meio e seus apóstolos ao redor na sua última e derradeira ceia. Então, nós temos aqui, né, uma reprodução do seu próprio corpo, né, trabalhando essa questão da anatomia, né, que é uma das marcas dos seus estudos, né, que também vai colaborar, né, para os estudos da medicina moderna, entre outros elementos. E, né, uma outra obra, né, que foi encontrada nos seus cadernos, que é como é que o feto estava se desenvolvendo dentro do útero de uma mulher, né, levando em consideração que o Leonardo da Vinci, ele usava cadáveres de indigentes para estudar a anatomia humana, que até aquele momento era proibido, né? Como ele gozava, né, da proteção da família, né, das famílias abastardas ali, então ele vai ter a proteção contra a Santa Inquisição. Se não fosse isso, era possível que ele fosse condenado à execução por conta dessas obras que, né, fugiam dos padrões do momento. Então, um projeto, né, de paraquedas que ele produziu, né, que nós podemos ver a base, né, do seu projeto, pode ser estudado até os dias de hoje. Então, muito dessas particularidades são usadas nos objetos e benefícios atuais. E o famoso quadro A Mona Lisa, que nós não sabemos exatamente quem é essa pessoa que foi retratada. Existem várias teorias que dizem que isso pode ter sido até um autorretrato do Leonardo da Vinci, ou de uma amante que ele teve, mas o que fica bem claro para nós é que o quadro da Mona Lisa, ela é uma forma de que mostra a perfeição dos traços do Leonardo da Vinci, e como é que a sua obra ela é tão era tão espetacular, né, dentro daquela realidade com poucos recursos também. Bem, então nós vamos falar um pouquinho aqui do Michelangelo, né? Então, ele desenvolveu seu trabalho artístico por mais de 70 anos em Florença e em Roma, onde viveram os seus grandes, né, mecenas e a família Médici de Florença. Então, em vários papas romanos. Iniciou-se como aprendiz do irmão, né, David, né, Domineco, Domineco, que também vai ganhar o nome, né, em Florença. Ele vai ter uma grande influência desse seu irmão, tendo o seu talento logo reconhecido, tornou-se o protegido dos Médicis, para quem realizou várias obras. Então, depois, né, fixou-se em Roma, onde deixou a maior parte das suas obras mais representativas. Então, sua carreira se desenvolveu na transição do Renascimento para o maneirismo. Então, o seu estilo sintetizou as influências da arte antiga clássica romana e os primeiros, né, no Renascimento. Então, dos ideais do humanismo,
e do neoplatonismo. Então, centrado na representação da figura humana, em especial o nu masculino, que retratou com enorme, né, pujança. Então, a questão que ele vai, né, buscar lá atrás as inspirações na obra greco-romana e principalmente no nu masculino. Então, várias das suas criações estão entre as mais célebres da arte ocidental, destacando-se na escultura de Baco, né, da Pietra e de Davi, e das duas tumbas de Médici e Moisés. Então, na pintura do vasto ciclo do teto da Capela Sistina, o juízo final e no mesmo local. Então, os dois arfrescos da Capela Sistina serviu como arquiteto, né, da Basílica de São Pedro, implementando grandes reformas em sua estrutura e desenhando a cúpula, remodelando-a, a Praça do Capitólio romano e o projeto de diversos edifícios, e escreveu grande número de poesias. Então, o Michelangelo aí, ele era um dos artistas mais renomados e era o único que poderia, de uma certa forma ou de outra, entrar em comparação com Leonardo da Vinci por conta da sua genialidade e a sua multidisciplinariedade, né? Principalmente que ele era um ótimo escultor e também um ótimo pintor e poeta. Então, ainda em vida, foi considerado o maior artista do seu tempo, chamava-no de o divino. Ao longo dos séculos, até os dias de hoje, vem sendo um tipo das mais altas contas, né? Então, parte de reproduzidos grupos de artistas de fama universal. Então, de fato, como um dos maiores que já viveram e como protótipo de um gênio. Então, foi um dos primeiros artistas ocidentais a ter sua biografia publicada ainda em vida. Então, sua fama é tamanha que, como nenhum artista anterior ou contemporâneo seu, sobreviveu registros numerosos sobre sua carreira e personalidade, e objetos que ele usava ou simplesmente esboços para suas obras eram guardados como relíquias, né, por uma legião de admiradores. Então, para a posterioridade, o Michelangelo permanece como um dos poucos artistas que foram capazes de expressar a experiência do belo, do trágico e do sublime, numa dimensão cósmica e universal. Então, ele não vivia apenas num aspecto, na questão, então, ele vai trabalhar vários aspectos da estética, principalmente o belo, o trágico e o sublime, que são coisas que são totalmente diferentes dentro de uma expectativa artística, né? Levando em consideração que a arte, né, ela é a expressão dos sentimentos de um período e a expressão de que o homem quer transmitir para as futuras gerações. E o Michelangelo, né, ele vai ser um dos mais expressivos naquele momento. Então, essa é a escultura da Pietra, né, que é quando Maria recebe, né, o corpo de Jesus depois da crucificação. Então, dá para perceber as perfeições dos traços, né, nessa obra. Então, como essa obra ela vai trabalhar as perfeições do corpo, da expressão, do tecido, mesmo sendo produzida em uma pedra de mármore, levando em consideração tudo isso. Bem, então, uma outra obra, o Julgamento Final, né, que está na Capela Sistina, então mostra a questão da perfeição do corpo, ele trabalhando os aspectos do nu masculino, nu feminino, mesmo em um período onde a igreja controlava a estética da arte, e isso foi permitido ser feito dentro de uma igreja. Então, isso mostra a genialidade do Michelangelo dentro daquela realidade também, né? E o último pintor italiano vai ser o Rafael Sanzio. Então, o Rafael foi um mestre da pintura e da arquitetura da escola de Florença durante o Renascimento italiano, celebrado pela perfeição e a suavidade de suas obras. Segundo historiadores e mestres da arte, o mais adequado é chamá-lo de Rafael Santi, né, já que Sanzio, né, fazia referência apenas ao seu local de nascimento, e Santi era o sobrenome do seu pai, né? Giovanni Santi, nascido em Lucca, na Toscana, junto com Michelangelo e Leonardo da Vinci, né, forma a tríade dos grandes mestres do Alto Renascimento. Né? Então, Urbino era então a capital do ducado do mesmo nome do seu pai, né, o Giovanni Santi, pintor de poucos méritos, mas um homem culto e bem relacionado na corte do duque Frederico, né, de Montefeltro. Então, transmitiu ao seu filho, de precoce talento, o amor pela pintura e as primeiras lições do ofício. O duque
personificação do ideal do Renascimento, né, dos príncipes cultos, encoraja todas as formas artísticas e transformadora de Urbino, né, em um centro cultural, que foram, né, atraídos homens como o Donato, né, Bromalt, o Pierro de Francesca e Léo Batista Alberti. Então, a cidade vai começar a buscar artistas que vão ali buscar inspirações, informações para suas obras. Então, o prestígio de Rafael até mesmo deu à sua obra um papel na criação do fortalecimento da aliança política com o caso de trabalhadores, hoje em dia expostos no Museu do Louvre, que foram enviados à corte francesa, e o retrato de Lourenço de Médici para o Partido Florentino. Então, Rafael nunca se casou, ainda que algumas fontes afirmam, né, que em 1514 ele estava noivo da Maria Bibiena, né, então sobrinha de um catedral, né, de um cardeal. Mas o noivado terminou devido à morte prematura da jovem. Diz a lenda que seu grande amor foi Fornária, uma padieirinha, né, mas a existência jamais foi confirmada. Segundo Vasari, a morte prematura de Rafael foi causada por excesso de amor. Então, a questão de que a vida para ele não foi tão boa assim, mas ao mesmo tempo ele viveu por conta dessa questão de amor. Então, ele morreu possivelmente de alguma doença causada por doenças venéreas, né? Então, a gente não sabe exatamente qual foi a causa da sua morte. Então, nós temos aqui, né, algumas obras que retratam a sua genialidade, as cores, os tons, a sua capacidade de fazer, né, e retratar assim, a arquitetura daquele momento também. Então, aqui nós temos também a obra, né, de quando Jesus foi tirado da cruz, né, e retratando essa questão dentro do realismo, do sofrimento, da tragédia. E, né, os pintores que estavam fora, né, da Península Itálica. Então, o primeiro vai ser Albert Dürer, né? Então, no caso, gravador, pintor, ilustrador, matemático e teórico da arte alemã, né? Então, provavelmente, mais famoso artista do Renascimento nórdico, tendo influenciado artistas do século XVI no seu país e nos Países Baixos. Então, sua maestria como pintor foi resultado de um trabalho árduo no campo das artes gráficas. Então, não tinha um rival. Então, a sua, né, xilografura, né, considerada revolucionária, são ainda marcadas pelo estilo gótico e é considerado, né, como o primeiro grande mestre da técnica da aquarela, principalmente no qual diz respeito à representação de paisagens. Então, o seu interesse ao espírito humanista do Renascimento abrangia ainda outros campos, como a geografia, a arquitetura, a geometria e a fortificação. Então, no caso, ele vai trabalhar essa questão da arte gótica, principalmente mostrando a pequeneza do ser humano frente à grandiosidade de Deus, que é a base, né, da arte gótica antes do Renascimento. Qual é o maior problema quando a gente fala de arte gótica? Porque nós pensamos a arte gótica como uma manifestação cultural contemporânea, que é os góticos, que são aquelas pessoas que usam roupas negras, que eles, né, vivem, né, de uma forma um pouco mais, como eu posso dizer, mais obscura. Na verdade, os góticos, a arquitetura gótica, a pintura gótica, ela retrata a luz divina, assim, comparação, a maestria de Deus em resultados a pequeneza dos homens. Bem, então ele conseguiu chamar a atenção do imperador Maximiliano I para o seu trabalho, tendo sido para ele nomeado pintor da corte em 1512. Viveu provavelmente 2 vezes na Itália em adulto. Em 1520, depois da morte do imperador, partiu para os Países Baixos, visitou muitas cidades do norte e conheceu pintores e homens das letras, como Erasmo de Roterdã. Então, no seu último ano, em Nuremberg, partido dos estudos da teoria da arte italiana e de autores que os antecederam, ocupou-se principalmente com a elaboração de tratados sobre a medida e a proporção humana, perspectiva e geometria como elementos estruturantes da sua obra. Então, chegou até nós uma quantidade assim apreciável dos documentos pessoais autobiografados,
né, como cartas, textos, desenhos, acompanhados com as notações minuciosas que permitem uma boa compreensão da sua obra. Esses documentos é ainda enriquecido por diversas fontes derivadas da forma, né, conquistada pelo artista, né, numa idade relativamente jovem naquele momento. Então, uma das suas imagens da sua xilografura, então essa questão de reprodução de obras a partir da prensa. Então ele tem essas obras, né? Essa aí é a questão de Adão e de Eva dentro do paraíso. Então uma das obras mais conhecidas dele, né? E os retratos, né? Entre a questão, né? Dos apóstolos, entre as tradições, né? Da Bíblia, entre outros relatos. E, né? A questão da exaltação, né, da crucificação e da vida de Cristo, sob a sua mais sublime, né, da sua mais sublime, assim, do seu sacrifício dentro daquela realidade para os seres humanos. Bem, então, o Haus Homben. Então, suas principais áreas de atuação artísticas foram as regiões da atual Alemanha, Suíça e Inglaterra. Então, estava a caminho de se tornar mais eminente mestre do país de fala alemã, quando os turbilhões da reforma protestantes pôs fim a todas as esperanças. Então, as regiões onde atuou foram caracterizadas pelo embate entre a Igreja Católica e pelos grupos que condenavam algumas práticas empregadas pela Igreja da época. Então, trata-se, portanto, do contexto da reforma, que foi mais explícita na região do norte da Europa, principalmente na região da atual Alemanha e Holanda. Também é importante destacar o seu trabalho, né, de que na Inglaterra, durante o reinado do Henrique VIII, onde presenciou o novo casamento do monarca com a Ana Bolonha, né, um detalhe interessante, né, a ser destacado, o ano da produção da obra, Os Embaixadores, é o mesmo do segundo casamento do rei Henrique. Então, diante disso, pode-se dizer que o principal mecenas de Hans, né, foi o casal real da Inglaterra, né, durante o reinado de Henrique VIII, onde lhe permitiu viver e trabalhar. Suas principais obras foram Os Embaixadores, O Retrato de Mulher, o Retrato do Henrique VIII e o Retrato do Mercado, né, de Hans Céltico, entre outras. Então, nós temos aí o retrato do Henrique VIII, um dos reis mais importantes da Inglaterra, que ele vai promover a reforma, né, que vai levar a reforma, né, anglicana dentro do contexto ali da Inglaterra no final do século XIV, do século XV. Né, aqui nós temos uma obra dele que fica meio, né, diferente daquilo que nós estamos habituados, mas aqui, teoricamente, era quando Cristo foi sepultado. Né? Então, como Jesus, a representatividade de Jesus era para ele, principalmente essa visão mais assim, natural, né, dessa realidade. E, né, nós temos o Jan van, né, Eyck. Então, ele foi o pintor flamengo, né, do século XV, do gótico tardio, irmão de Hubert van Eyck. Então, é considerado um dos maiores artistas e mais célebres flamengos, né, primitivos. Então, pela sua inovação na arte do retrato e da paisagem, juntamente com o Robert Camping, que trabalhavam em, né, Tournai, né, foi considerado um personagem-chave na criação da escola flamenga, dando ênfase à observação do mundo natural. Teve como base para sua carreira artística os escultores Klaus, né, Sluter e, né, Melchior Broendelan, né, que duas distintas personagens da arte flamenca. Então, foi um pintor igualmente caracterizado pelo naturalismo, inspirado em sua obra meticulosa, né, pormenores e vivas, né, cores, além de uma extrema precisão na textura e na busca por novos sistemas de representação da tridimensionalidade, ou seja, da perspectiva. Então, o Van Eyck, né, porém, não recorria com tanta frequência à perspectiva, pintando dessa forma em madeira, né, em que concebia os seus quadros, né, de branco, o que concedia à pintura uma excepcional brilho e um ligeiro efeito, né, de profundidade. Então,
A ressequida madeira era também polida, né? Tal diz-no, o artista era muito inovador, até pouco, né, pouco atrevido. Então, mesmo tendo essas inovações dentro da estética, ele não ousava mudar muito as características das suas obras. E isso vai dar um tom a ele, um tom de conservadorismo. Né? Então, aqui nós temos uma obra, né, que retrata o sacrifício do cordeiro, né, trabalhando a perspectiva da Igreja Católica. Né? Então, o cordeiro, ele era a representação de Jesus, né? Então, o sacrifício do Filho de Deus para o bem da humanidade. Então, lembrando que ele vai trabalhar essa visão mais religiosa também. E, né, os seus retratos bem próximo da realidade das pessoas que eles retratavam. E o Pieter Bruegel. Então, o artista mais importante da pintura renascentista flamenga e bragantina. Então, um pintor e gravurista da região de Brabante, conhecido por sua retratação de paisagens de cenas camponesas. É chamado de pintura de gênero. Então, foi também o primeiro, né, pioneiro que optou em fazer duas, né, modalidades, né, no caso, né, o foco em suas pinturas de destaque. Ele foi inicialmente uma influência formativa da chamada Era de Ouro da pintura holandesa, voltando-se depois para a pintura em geral, frequentemente com as escolhas inovadoras de temas. Emergiu, né, numa das primeiras gerações de artistas e crescer, né, quando retratação religiosas deixara de ser matéria recorrente na pintura. Então, o Bruegel também não pintou retratos, ainda que ele representasse um pilar da arte, né, neo-irlandesa, né, então da época. Após o treinamento de inúmeras viagens para a Itália, o pintor retornou, né, em 1555 para se estabelecer na Antuérpia, então, onde trabalhou principalmente como desenhista polífico, né, de gravuras para as publicações diárias. Foi somente no final da década, né, que o artista passou a fazer pinturas das suas atividades principais. Todos os seus trabalhos famosos vêm do período seguinte, de pouco mais de uma década, que aconteceu, né, que antecedeu a sua morte prematura no auge de sua habilidade, por volta de 44 anos. Então, além do olhar para frente, a sua obra, né, revigora temas medievais, como a retratação da vida cotidiana pelos estilos grotescos em meio a manuscritos do Iluminura, né, e cenas estacionais de trabalhos agrícolas, sempre estabelecidas em contexto de paisagísticos, né? Então, e colocadas em uma escala muito maior do que a obra medieval. Tudo por meio de custosas pinturas a óleo. Então, ele fez o mesmo com o mundo fantástico e anárquico do desenvolvimento das gravuras ilustradas de livros do Renascimento, né, da Renascença. Então, ele, por vezes, né, referido como Bruegel, o camponês, para distingui-lo de muitos pintores posteriores da sua família, incluindo do seu filho, o Pieter Bruegel, né, o jovem que viveu de 1564 a 1638. Né? Então, né, alegadamente, por ter tido o hábito de se vestir como camponês, uma forma que se mistura com o resto da população em casamentos, né, em outras celebrações, com o intuito de se inspirar para as suas obras. Então, a partir de 1559, ele abandonou o H de seu nome e passou a assinar as suas pinturas como Bruegel. Né? Então, seus parentes continuaram a usar o H, diferentemente do seu filho. Né? Então, seu filho continua com a tradição da família, diferentemente dele. Bem, então aqui uma das principais obras da vida dele foi a Torre de Babel, né, que é uma lenda, né, bíblica, dizendo da trágica construção da torre que tinha a ambição de chegar até os céus, mas Deus, para impedir isso, fez com que as pessoas falassem idiomas diferentes, levando à queda dessa construção. Então nós temos a representação dessa obra. Bem, então, uma das suas principais características, a pintura das obras medievais, do cotidiano medieval,
né, dentro daquela particularidade, dentro daquela realidade. E, né, com isso nós chegamos ao fim, né, da nossa explicação sobre o período do Renascimento dentro, dentro daquela realidade dos seus principais atores. Bem, gente, então agradeço a todos por estarem me ouvindo até aqui. Né? Então, gostou do tema? Deixa o seu like aí, vamos compartilhar essas aulas. Então, querendo saber de mais algumas coisas, né, de alguns temas que não entraram nesse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo também. E agradeço a todos, né, pela paciência até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Né? Então, vamos continuar fazendo história para mudar um pouquinho a nossa realidade. Muito obrigado e até mais.